Boa noite, Luciano. Boa noite, professor. Olá, pessoal, todo mundo me ouvindo? Joia. Vocês conseguiram ter acesso ao vídeo e às questões que eu coloquei hoje? Sim.
alguma dúvida sobre o vídeo, sobre as questões. Pode ser tanto o vídeo que eu coloquei hoje, como as questões que eu coloquei hoje, como também os vídeos e as questões da semana passada. Nenhuma dúvida, nenhum ponto sobre que ficou meio difícil de entender? Estou só abrindo aqui, professor, para pegar aqui as perguntas. Pessoal que está chegando agora, alguma dúvida sobre os vídeos e sobre os questionários? Professor, Então, Marcelo, pode falar. eu podia falar de novo em relação à relação que existe entre a assimilação da reviravolta linguística pragmática com, com o sentido moderno da palavra decisão. No questionário 4 anterior, teve uma pergunta: diferencia os sentidos tradicional e moderno da palavra decisão. Certo. Eu anotei aqui, quando eu assisti a aula, só faz uma relação de que na segunda acepção, no conceito moderno da palavra decisão, que é como um processo, verifica-se uma assimilação da reviravolta linguístico-pragmática. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? O Técio Sampaio, no texto, ele não faz referência a essa ligação. Na verdade, eu acredito que durante o vídeo eu mencionei só o fato de que o Técio Sampaio, como ele identifica a questão do conceito do moderno de decisão com a comunicação, o ato de comunicação, o destaque que ele dá para a linguagem, não só nesse ponto, na verdade, em outros momentos ao longo do capítulo todo. O destaque que ele dá da linguagem já pode fazer a gente perceber que ele já aceitou aquela ideia da reviravolta linguístico-pragmática, que nós temos verdades construídas, que nós somos sujeitos históricos, que a linguagem constitui um mundo próprio e que o direito ele é um fenômeno linguístico. Então, pelas palavras, pelo alguns posicionamentos que ele manifesta ao longo do capítulo, e também pelo conhecimento maior que eu tenho da obra dele, o Técio já pode ser considerado uma pessoa que já está levando em consideração os aspectos, os avanços da filosofia da linguagem com a reviravolta linguístico-pragmática. Foi nesse sentido que eu mencionei. Eu acredito que eu falei isso especificamente quando ele fala que a decisão enquanto processo de aprendizagem é um ato de comunicação. E essa comunicação envolve necessariamente alguém que passa uma mensagem, alguém que recebe uma mensagem a ser passada e um contexto linguístico. E o direito está aí inserido nesse contexto linguístico. Eu acho que foi nesse contexto mais ou menos que eu falei no vídeo, nos vídeos, na verdade, esse último vídeo eu também mencionei esse aspecto. Por isso que eu cogitei essa possibilidade de o Técio já ser um autor que levou em consideração
a reviravolta linguístico-pragmática. Foi nesse sentido. Mas eu não acredito que ele faça alguma relação necessária com a divisão de sentido antigo e moderno da palavra decisão. Ok, entendi. Obrigado. Ficou mais claro? Nada. Ficou mais claro. Joia. Pessoal, alguém, quem gostaria de falar agora, manifestar alguma dúvida, pode ser sobre qualquer dos vídeos e sobre qualquer dos questionários que estão disponíveis. Vocês se lembram de quais foram as questões que eu resolvi na nosso encontro passado? Eu cheguei a resolver online com vocês. Se ninguém tiver nenhuma dúvida sobre o questionário e sobre os vídeos, eu poderia selecionar alguns aqui que eu acho que são mais difíceis ou mais complexas. Infelizmente, eu não participei do último encontro. Aí eu não sei. Foi. Você ficou com alguma dúvida mais sobre o questionário da aula passada? Não. Eu continuo achando a matéria bem difícil, mas eu consegui responder escutando a aula e pela aula eu consegui responder todas as perguntas. Mas Ótimo. continuo achando o tema bem complexo. Mas eu acho que a última já melhorou. Acho que a última está mais palpável, a de hoje. Quer dizer, de hoje, sim, que eu vi hoje, né? A última aula já está começando a ficar um pouco mais menos complexo, eu acho. É porque ele faz referência diretamente aos tipos de argumentos que nós normalmente já usamos no nosso dia a dia como juristas, né? Acho que isso deixa a disciplina um pouco mais palpável. Isso. Funcionou. Todo mundo já teve a oportunidade de ler o texto todo? Vocês chegaram na parte em que ele faz a classificação dos argumentos especificamente? Argumento ad absurdo, argumento de autoridade? Não, eu não vi ainda. Certo. Eu também não vi ainda. A Luana, tá. Já encontrou o questionário? Tá com alguma dúvida, Luana? Não, eu estou tentando abrir da aula passada. Dessa aula tá tranquilo. Só que eu não estou conseguindo abrir aqui. Mas estou tentando abrir ainda. Porque o senhor respondeu... Eu acho que o senhor respondeu umas 3 questões da aula passada. Foi. Só não anotei a ordem, só anotei as respostas. Você sabe dizer se eu respondi aquela que fala sobre a programação condicionada e os sistemas burocratizados? Deixa eu ver aqui. Não, respondeu não. Não, né, Dani? Não, as 2 questões que eu lembro de ter feito foi sobre a dogmática da decisão, a teoria dogmática da decisão e a teoria dogmática da aplicação. Por certo. Que eu lembro. Ok. Então, eu gostaria de resolver com vocês a questão 7 do questionário referente aos vídeos da aula passada, porque houve muita dúvida sobre essa pergunta na turma da manhã. Eu acho que pode ser uma dificuldade que vocês também tenham. Professor, é sobre o controle formal de procedimento? Exato. O senhor resolveu, que aí o senhor fala da condicional, sistema jurídico mais tradicional. Exato. Pronto, era isso que eu queria. Aí falou do Alexi. Pronto, esse mesmo. Pronto, você resolveu a aula passada. Joia. Quanto a esse questionário, então, da aula de hoje, quem é que poderia fazer a diferença entre pensamento sistemático e pensamento problemático? E isso faz referência ao próximo autor que nós veremos, que é o Theodor Fierweg. Luana, estava tranquila a disciplina, lembra? Os questionários estavam tranquilos. É pensamento... Não entendi.
Eu esqueci a diferença entre pensamento sistemático e pensamento problemático. Isso aqui, viu, professor? Vou mutar para facilitar a comunicação. Quem foi que começou a falar? Caramba. Alguém começou a falar? Foi o Marcelo? Eu não sei, deu uma microfonia agora. Foi. Pronto, aí, pessoal, eu vou resolver essa questão aqui, então, que é a questão da diferença de pensamento sistemático e pensamento problemático. Porque isso já faz referência, como eu mencionei, pode dizer. Não, pode falar, professor. Faz referência ao próximo autor que nós veremos. Vocês já tinham ouvido falar da tópica? Não, eu não. Bom, pessoal, a tópica, ela é uma forma de raciocínio jurídico que presta mais atenção ao problema do que ao sistema. Ela foi muito popularizada no século passado por um autor alemão chamado Theodor Vierweg, e esse autor ele é adotado pelo Técio, né? O Técio aceita bastante as conclusões desse autor. E eu acho ele é muito interessante porque ele parece explicitar algo que nós fazemos bastante no nosso dia a dia como juristas. Ele diz o seguinte, olha, eu não nego que existe um sistema de princípios que as pessoas podem utilizar para resolver problemas concretos. Mas no direito, nós geralmente fazemos um caminho inverso. Nós geralmente concentramos a nossa atenção no problema. Através da resolução de problemas, é que nós desenvolvemos uma forma de pensar, argumentos para serem utilizados nos problemas seguintes. Essa atenção que ele dá, que ele chama de pensamento problemático. É o pensamento que sempre se volta para o problema. Então, imaginemos a situação em que eu começo, enquanto jurista, seja como professor, aluno, então como profissional, advogado, promotor, eu começo a analisar os problemas concretos enfrentados no cotidiano jurídico para desenvolver, a partir desses problemas concretos, a análise de argumentos. É basicamente essa a ideia do pensamento problemático da tópica. Ele fala que quando nós resolvemos esses problemas concretos, nós identificamos determinados lugares comuns, ele chama de topoi, é um termo que remonta aí os estudos de Aristóteles, e nós utilizamos constantemente esses lugares comuns no nosso argumentar e no nosso raciocinar jurídico. Um exemplo eu acredito que eu falei até sobre isso no vídeo. Quando nós, por exemplo, discutimos sobre se a atuação do judiciário é ou não de acordo com a democracia, vamos imaginar as discussões que existem no direito constitucional sobre a compatibilidade entre jurisdição constitucional e democracia. Nessas discussões, geralmente as partes que estão envolvidas, os teóricos, tanto no âmbito acadêmico quanto na prática, eles pressupõem uma ideia que é a democracia como poder do povo. Isso é um topó, isso é um lugar comum. Assim, quando nós discutimos, por exemplo, a conduta de um juiz, se ela foi ou não impessoal, a ideia de impessoalidade é um lugar comum. Então, observem que no nosso argumentar, nós temos vários lugares comuns, né, que nós utilizamos quando estamos em uma discussão. No processo civil, nós podemos discutir sobre condições da ação ou sobre recurso extraordinário. São ideias, argumentos que nós utilizamos para desenvolver um raciocínio. Isso não só são os institutos especificamente, como um recurso extraordinário ou então uma condição da ação, mas também aqueles ditados jurídicos, no sentido de quem pode o mais, pode o menos,
lei posterior revoga a lei anterior, tudo isso são lugares comuns, são ideias que nós compartilhamos e utilizamos na argumentação. Então, a tópica desenvolve uma forma de raciocínio que presta atenção no caso concreto, porque ela fala que, no cotidiano jurídico, nós desenvolvemos argumentos e contra-argumentos sem levar muito em consideração a ideia de um sistema onde existem princípios que regulam todos os problemas de forma coerente. Quando nós estamos argumentando, em casos concretos, nós recorremos dessas ideias que são lugares comuns. Seria basicamente isso, a ideia básica da tópica e do pensamento problemático. Nós veremos com mais detalhe na próxima aula, mas o Técio parece ser alguém que adota bastante esse pensamento. Sim. Alguma dúvida sobre isso? O nome do pensamento é da tópica, ou é utópica? Não, tópica. Sem artigo no começo. T-O. Tá. Começa com T-O. P-I-C-A. Tópica. Tá. Pensamento tópica é um sinônimo de pensamento problemático, é isso? Outro nome? Não, a tópica é uma forma de pensamento jurídico que presta mais atenção no problema do que no sistema. Ok. O pensamento sistemático seria aquele pensamento que começa a desenvolver um sistema com base em princípios e depois tenta resolver os problemas, né, os problemas concretos. Então, imaginemos que, por exemplo, eu citei esse exemplo no vídeo também. Imaginemos um teórico do direito administrativo que começa a desenvolver uma teoria de direito administrativo com base nos princípios do direito administrativo, né, os princípios da legalidade, da imparcialidade, do interesse público. E a partir desses princípios, ele desenvolve os institutos de direito administrativo e aí sim tenta resolver casos concretos. Esse é o modo de pensar sistemático, que eu presto mais atenção na totalidade. A partir dessa totalidade, eu tento resolver problemas concretos que aparecerem. E se os problemas não se encaixarem nessa totalidade, eles são considerados falsos problemas ou simplesmente desconsiderados. Já a tópica é o contrário, ela não leva em consideração, ela não se preocupa tanto com o sistema, com a existência de um sistema coerente de princípios, porque ela tenta resolver problemas concretos. E a análise dos problemas concretos vai revelar quais são os argumentos e as ideias que as pessoas normalmente utilizam. Sim. Ok. Pessoal que entrou depois, alguma questão, que está em dúvida sobre os questionamentos, sobre os questionários dessa aula, da aula passada, sobre os vídeos? Acompanhando aqui. Opa, José, pode falar. Não, estou dando só na presença, professor. Presença. Ah, tá ótimo. Professor, eu estou vendo aqui que... Pode dizer, Marcelo. Estou vendo que essa conversa é gravada, não é isso? Exato. Tem que ser gravado. E como é que a anterior eu não vi? Foi gravada a anterior? Está disponível no portal. Aí está no portal? Tá, entre os vídeos lá. Você vai lá na aba Vídeos, aí tem os vídeos das aulas e tem a nossa conversa da aula passada também. Ah, ok. Tá bom. Eu vou assistir. Professor, o senhor sabe informar como vai ser a avaliação? Pronto, é uma pergunta recorrente, né? No começo, a instrução era dizer mais ou menos que não se havia chegado a uma conclusão ainda, mas a orientação que eu recebi da direção foi simplesmente para não falar mais sobre o qual vai ser o resultado, porque ainda está sendo debatido. Não é que esse assunto é proibido, mas no sentido de que ainda não foi tomada uma decisão. Ela pediu para os professores não especularem muito. Mas, de um modo geral, não querendo especular, mas já especulando... O professor dando aula ao vivo lá da casa dele. Pronto? Vocês estão ouvindo?
Pessoal, quem não estiver falando, desliga o microfone. Pessoal, se desligar o microfone quando não estiver falando, ajuda. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Georgiana? Desculpa, professor, desculpa. Tá joia, tudo bem. Pronto, como eu falei, não querendo especular, mas já especulando, eu acredito que essa suspensão não vai acabar agora, né? Essa quarentena. Não acho que vai acabar na próxima semana, como algumas pessoas estão falando. Eu, particularmente, não vejo muito sentido em a gente parar só por 2 semanas e voltar no momento em que ainda existe que nós nem atingimos o pico ainda de transmissão. Então, eu acho que vai durar mais um pouco e nós vamos ter que fazer essa avaliação de alguma forma à distância mesmo, que será através de um trabalho, possivelmente. Mas eu não tenho certeza e a direção não deu ainda um retorno para os professores. Nós ainda estamos esperando. Professor, o Camilo prorrogou até dia 30 de abril. Até 30 de abril, isso. Pessoal, calma. Várias pessoas falaram ao mesmo tempo. Por favor, pode falar. José, eu acho que você falou. Camilo. Posso falar? O Camilo, ele decretou até 30 de abril, salvo não me engano. Foi, mas para as escolas públicas, né? Eu não Instituições sei. públicas e particulares que eu vi. Para todos. Foi? Eu sei que a Unifor só vai voltar 4 de maio. Já se pronunciaram. Ele decretou tanto para a pública quanto para a privada, tanto escola como faculdade e universidade. Ah, tá ótimo. Eu pensei que ele tinha falado só sobre as instituições públicas. Mas eu acho que é o mais razoável no momento atual, esse período mais extenso. Vocês estão enfrentando algumas dificuldades específicas com esse ensino do jeito que está agora? Vocês estão achando que está havendo algum prejuízo para o programa da disciplina, para esclarecimento de dúvidas? Eu me refiro especificamente à nossa disciplina, mas podem ficar à vontade para falar de outras também. Só queria saber mais ou menos como é que está essa situação para vocês. Professor, eu acho que não está tendo prejuízo, não, mas assim, é muito complicado para a gente se adaptar, para organizar a rotina e tudo mais. É óbvio que é muito melhor um curso presencial do que a distância, né? Sim, Pelo menos, eu acho isso, é a minha opinião. Sim. Mas você se refere a uma situação da quarentena de um modo geral, e não especificamente ao curso. O curso não está tendo... Não é... Sim. Assim, algumas escolas decretaram férias. Eu achei muito mais prudente antecipar as férias, entendeu? Para a gente poder ter aula presencial depois. Eu prefiro do que aula assim EAD, sabe? Sim. Mas eu já sou o contrário. Vai ser esse, né? Acho que já tem um hábito de se organizar, de colocar material em casa para estudar, não vai sofrer tanto prejuízo, não. Eu acho que os cursos, como todo isso você já vê claramente nos cursinhos de concurso, eles já optam por oferecer de forma predominante as aulas disponíveis, né, online, do que presenciais, porque até um custo a menos, né? Então, acho que a tendência é essa. Eu acho que isso veio, inclusive, já para pegar todo mundo de surpresa e haver uma certa adaptação, né? Eu sei. Uma certa adaptação. Eu acho que não há prejuízo. O conteúdo está aí, né? O que falta, assim, é questão realmente de hábito, né? Porque realmente a pior coisa para se alterar é o hábito, né? Professor Georgiana falando. E as mensalidades também, né, da faculdade, eu acho que... Professor, eu a acho Unifor, por exemplo, deu 30% de desconto. Essa é uma questão de... Pessoal, calma. Quem que fala? Posso falar? Pode, diga. É a Georgiana. Professor, no meu caso, cada caso é um caso, né? No meu caso fica um pouco complicado. Hoje ocorreu de eu estar em casa, eu chegar em casa mais cedo, mas no meu caso eu trabalho em banco. Tanto que eu chego sempre na aula um pouco atrasada. Eu trabalho no Banco do Nordeste, lá do Passaré. Então, o banco não parou. Eu continuo trabalhando. Sim. Então, nesse horário da live, por exemplo, a live passada eu não estava, eu não participei. Eu não pude estar.
Então, geralmente eu chego nas suas aulas, nas aulas dos primeiros horários, dos horários ABs, até um pouco atrasada. Tem dias de fechamentos de relatório que eu chego às vezes 20 horas. Então, eu vejo mais pelo portal do que participo assim dos momentos pelo Zoom. Então, eu fico tendo déficit nas interações do grupo com vocês. Então, no meu caso, eu estou sendo um pouco prejudicada nesse caso. Certo, certo. Agora, veja bem, especificamente em relação à interação passada, eu marquei uma interação num horário diferente, porque havia ocorrido alguns problemas de conexão na hora da aula. Mas a interação tende a ser no horário da aula, só fazendo esse pequeno esclarecimento aí, só nesse sentido. Professor, eu acho que... Sara, pode falar. E o que está acontecendo é só uma questão de adaptação mesmo, porque a gente está tendo as interações no horário aula, né? Nos horários que a gente teria aula presencialmente. E assim, eu acho que seria um pouco equivocado transferir as férias. Por quê? Porque tem pessoas que vão se formar no meio do ano. A faculdade é diferente do ensino fundamental, do ensino médio. E essa forma que está sendo passada para nós, os conteúdos, o material de apoio, está sendo eficiente. E para mim, na minha opinião, está... Tá ótimo, tá ótimo. O principal aqui, que eu gostaria de saber, que parece que não está havendo, né? Não tem ninguém achando que está havendo um prejuízo ao conteúdo programático da disciplina. Até mesmo como professor, eu acho que esse não é um problema que haverá, porque essas aulas, embora eu prefira uma aula presencial, uma coisa eu preciso reconhecer é que essas aulas gravadas em vídeo, que eu estou gravando e disponibilizando para vocês, eu consigo passar bem mais conteúdo num curto espaço de tempo, um espaço menor, justamente porque não tem debates, né? Não tem interrupção, não tem debate, ninguém pediu. Então, acaba ficando mais enxuta a aula. Eu prefiro presencial porque eu gosto dessas interrupções, né? Eu gosto do debate, da dúvida, eu acho que isso é importantíssimo. Mas, em termos de prejuízo quanto à transmissão do conteúdo programático, eu não acho que isso será um problema, pelo menos eu não vejo isso acontecendo. Quanto às interações, eu realmente tenho, assim, pretendo mantê-las no horário da nossa aula mesmo, para que vocês não tenham prejuízo se quem quiser participar da interação e tirar alguma dúvida. Mas eu quero que vocês saibam que vocês têm um canal aberto, pelo menos no meu caso, para vocês falarem sobre metodologia, sobre questão de assimilação de conteúdo em relação à nossa disciplina. Eu realmente disse que eu não queria utilizar o grupo no WhatsApp para ficar tirando dúvidas sobre o conteúdo, porque eu não terei condições de dar atenção a todo mundo. Mas, se for coisa pontual, vocês podem me enviar um e-mail, ou então mensagem pelo portal. Inclusive, falando sobre algum aspecto da metodológico, da disciplina, os vídeos, os questionários. Lourenço, você queria falar alguma coisa? Você queria... Não, professora, só complementando que, ao contrário da colega que falou, que não estava... por mim, eu estou gostando, porque, para mim, o conteúdo está lá, online. Qualquer dúvida, eu vou lá, revejo, volto, anoto. Para mim, está sendo muito mais tranquilo do que na aula em si. Certo, certo. Até porque tem, por exemplo, pegando outras disciplinas, a gente tem grupo de WhatsApp para falar com o professor, eles estão lá disponíveis, falar, conversar e até mesmo mandar um e-mail. A gente tem um portal, tem um conteúdo que ele manda. Enfim, para mim, eu tô achando bom, para falar a verdade. Tá joia, joia. Pessoal, alguém mais queria falar sobre isso? Ou então podemos passar para alguma questão do questionário? Pode ficar à vontade. Alguém começou a falar? O professor responde a terceira, identifica as etapas do procedimento argumentativo no direito. Ah, tá ótimo. Essa terceira, eu confesso para vocês que eu achei, assim, eu acho que eu até falei isso no vídeo, o pensamento do
do Técio um pouco confuso, porque ele não demarca claramente, ele estabelece, a ideia dele é dizer que o procedimento argumentativo, ele segue uma determinada lógica, que essa lógica se desenrola em etapas. Inclusive, se vocês tiverem cuidado de ler o texto e pensar um pouco sobre o assunto, eu acredito que vocês verão bastante semelhanças entre o procedimento que nós já adotamos no processo judicial, tanto no caso de juizados, como na área civil, área criminal, área trabalhista, área administrativa. A ideia base mesmo é que haja um desenvolvimento de um procedimento com um choque constante de argumentos e contra-argumentos. Isso é basicamente o que nós fazemos em sustentações orais, em petições, em contestações, em recurso. Uma parte se manifesta, a outra se manifesta. Então, ele procura deixar claro que, numa teoria dogmática da argumentação jurídica, ela segue essa lógica de razões e contra-razões, de argumentos e contra-argumentos. Ele tenta trabalhar um pouco essas etapas. O que eu acho problemático nessa parte do texto dele é que ele não deixa muito claro, alguns momentos, quando é que uma etapa termina e a outra começa, assim também como não necessariamente essas etapas elas seguem uma ordem. Eu falei isso no vídeo, ele ressalta 4 etapas principais. E a terceira e a quarta, na verdade, são 2 possibilidades da segunda. A segunda pode ir para um lado, no caso ele iria para a terceira, ou então pode ir para o outro lado, que iria para a quarta. Não existe uma etapa, uma sequência, uma ordem lógica necessária entre terceira e quarta. Mas, tirando isso, o raciocínio que ele utiliza é basicamente isso mesmo. A primeira etapa ela é destinada à identificação de um conflito, saber se um conflito existe e se esse conflito ele é um conflito jurídico. Esse é o primeiro ponto. Na segunda etapa, nós temos aí a narrativa de um fato que ocorreu e a ligação desse fato a um autor. Isso pode ocorrer no âmbito criminal, por exemplo, em que eu digo que o indivíduo A cometeu o crime X. Também pode ocorrer na área de responsabilidade civil, onde eu digo que o indivíduo A tem que ser responsabilizado pelo fato Y, e nas demais áreas do direito também. Eu narro o fato e ligo esse fato ao autor. A terceira etapa, aí começa, para minha opinião, ele fica um pouco confuso, porque é nesse momento que ele começa a dizer quais são as possibilidades de desenrolamento dessas 2 primeiras fases. O que ele chama de terceira etapa, que é a definition, ou definição, é justamente aquele momento em que uma parte vai contra-argumentar. E essa contra-argumentação, ela pode impugnar alguns elementos específicos. Por exemplo, eu posso dizer que é a fase da definição, que a norma jurídica utilizada, apontada por uma parte, ela não é aplicável ao caso. Eu mudo, então, a definição jurídica. Ele cita o exemplo da situação em que uma parte alega que a outra cometeu um crime de roubo e essa outra parte diz, olha, realmente houve esse fato aí, mas essa sua classificação, essa sua definição jurídica está errada. Esse fato não é roubo, esse fato é furto. Seria uma forma de contra-argumentar, mudando a definição jurídica do fato. Outra forma, é nesse momento aqui que nós temos as maiores discussões para o Técio sobre a interpretação da lei. Nós começamos a discutir no plano jurídico como é que uma lei, uma expressão ou uma palavra deve ser interpretada, qual é o método que eu vou utilizar para identificar a vontade do legislador ou a vontade da lei. É nesse momento das discussões sobre a definição jurídica. A quarta etapa, que eu acho que pode ser uma alternativa à terceira e não necessariamente uma etapa subsequente, nessa quarta etapa, as discussões giram mais em torno da norma jurídica em si, sem fazer tanta referência direta ao fato. Qual seria esse caso? Imaginemos quando as partes começam a discutir se uma determinada norma ela é válida. Uma das partes alega um fato e indica uma norma, e a outra parte, como defesa, não se opõe ao fato, mas se opõe à norma. Isso acontece quando eu, por exemplo, alego a inconstitucionalidade de uma lei, no caso concreto, o controle difuso de constitucionalidade. Eu peço que a minha defesa é basicamente a declaração de que aquela norma
indicada pela outra parte, pela parte adversária, ela é inválida por alguma razão. A inconstitucionalidade seria um possível situação, uma possível hipótese. Outra forma que eu tenho ainda nessa quarta etapa é de trazer um fato novo que muda a definição jurídica. Então, seria a situação em que eu digo, olha, realmente ocorreu esse fato, o indivíduo A matou o indivíduo B, mas isso não é homicídio, porque está aqui um outro fato que mostra que é legítima defesa. Então, trazendo um outro fato, eu mudo a classificação jurídica. Na minha opinião, essa terceira e essa quarta etapa, elas são muito semelhantes, porque ambas giram em torno da definição jurídica, da questão de como é que nós interpretamos, como é que nós classificamos do ponto de vista jurídico o caso. Isso é grande parte que ocorre na prática jurídica. Nós discutimos sobre classificações. Uma parte diz que houve rescisão de contrato, ou diz que houve cumprimento. Uma parte diz que houve homicídio, a outra diz que houve legítima defesa. Uma parte diz que uma norma específica é válida, a outra diz que é inválida. Esse é o principal foco das nossas decisões jurídicas. Se vocês não tiveram a oportunidade ainda de ir para o cotidiano jurídico através de estágio ou então de alguma outra experiência profissional, o grande objetivo, o grande objeto de discussões no direito, na prática jurídica, é justamente essa questão da classificação jurídica, que o Técio define como definição jurídica. Inclusive, nesse ponto, ele deixa claro um aspecto que ele caracteriza da dogmática, que é a possibilidade de nós questionarmos os próprios pontos de partida. Então, eu questiono, por exemplo, a validade de uma lei, que era um ponto de partida. Eu questiono, por exemplo, a legitimidade da Constituição, que é um ponto de partida. Essa é uma das peculiaridades que ele associa a esse terceiro e quarto etapa. Ficou mais ou menos? Deu para entender mais ou menos a questão? Sim, sim. Foi muito boa a explicação. Alguma outra dúvida, pessoal, sobre alguma outra questão? Quem foi que perguntou essa? Foi a Luana, foi? Fui eu, professor. Eu entendi. Joia. Obrigada. De nada. Alguma outra questão, pessoal? Da aula passada, dessa aula? O áudio desse vídeo ficou melhor do que o áudio do primeiro vídeo? Desse vídeo que eu postei hoje? Porque algumas pessoas tinham reclamado que o áudio dos 2 primeiros vídeos tinham ficado baixo. Para mim estava ok. Para mim também tá bom, professor. Joia. Eu pedi pela internet um microfone de lapela. Eu acredito que vai melhorar. Não chegou ainda. Mas assim que chegar, eu começo a utilizar. Eu acredito que da próxima semana já gravarei com ele. Então, quem sentiu dificuldade ainda nesse áudio desse vídeo de hoje, eu acredito que o problema vai ser solucionado para a próxima semana. Ok. Se imaginemos, fazendo aqui um juízo hipotético, não estamos especulando, obviamente, se a avaliação for um trabalho, como é que vocês gostariam que fosse esse trabalho? Como é que vocês acham que seria interessante fazer? Pode ser a resolução de um questionário, mas com um modelo de respostas mais dissertativo, né? E não assim, apenas respostas curtas, né? Para ficar, talvez, demonstrada a compreensão do tema de forma maior. Certo. Acho que podia ser, professor, que o senhor possa passar a prova mesmo, que o senhor já fez. Quem foi que falou? Foi a Viviane, né? Viviane, fui eu. Pronto, Viviane. Desculpa, Viviane. Pronto, isso foi o que o pessoal da manhã expressamente pediu para não ser. Mas eu pensei nessa possibilidade também, de passar a prova. Mas eu estou aberto a sugestões. Mas aí como é que o senhor faria? É só mandar a prova, a gente responder e enviar de volta? Tipo como se fosse um trabalho. Pois eu não sei, porque a prova ela é feita levando em consideração um determinado contexto.
uma sala de aula, pessoas sem pesquisa, com tempo limitado. Então, eu não sei como é que seria a prova aplicada em casa. Por isso que eu pensei nessa ideia da prova mesmo, mas eu tendo mais para a sugestão do José, que seria um questionário, questões abertas, que vocês pudessem dissertar, inclusive a possibilidade de fazer em dupla, né? Mas ainda não... Em dupla fica bom, professor. Não tem nada resolvido ainda. Professor? Mas, de qualquer maneira, seja qual for a prova ou o trabalho, será com base nas questões que eu passei, nos textos que eu passei para você. Quem foi que falou? Professor, Pode dizer. Marcelo. Pode dizer, Marcelo. A minha sugestão é que o trabalho, a prova ser um trabalho e ser essas questões. A gente responde e encaminha essas questões que o senhor está passando toda semana. Sim. Eu vou escolher algumas delas, porque eu não queria... Se não for todas, escolhe algumas, mas pode ser as próprias questões. Se não todas, algumas. Com certeza vai ser baseado nos questionários, né? Então, assim, se não for exatamente a mesma questão, que eu acho que não será, mas será terá relação com os questionários, com certeza, para não será nenhuma inovação que vocês não possam esperar. Eu queria, inclusive, passar uma atividade para a próxima semana sobre, com base nesse texto agora, do Técio, e aquele julgado do Luiz Roberto Barroso. Eu gostaria de saber se vocês conseguiriam identificar no julgado do Luiz Roberto Barroso alguns dos argumentos utilizados pelo Técio, naquela parte que ele vai falar sobre os tipos de argumentos jurídicos, em que ele fala do argumento de autoridade, o argumento do absurdo, o argumento da quem pode o mais pode o menos. Ele cita vários tipos de argumentos jurídicos. Eu queria que vocês relessem aquele voto do ministro Luiz Roberto Barroso, naquele caso que nós discutimos em sala de aula, e tentassem identificar naquele voto alguns dos argumentos que está no texto do Técio Sampaio, né? Eu vou perguntar também à coordenação se eu posso passar esse tipo de atividade e atribuir nota, como estava ocorrendo na sala, para ajudar na nota da avaliação. Professor, esse julgado tá no portal? O quê? Esse julgado do Luiz Roberto Barroso está no portal? Ou não? Eu acredito que sim. Foi um dos... É aquele mesmo julgado que a gente fez aquele trabalho, é? Exato, que foi em sala. Sei. É o que sobre a interrupção da gravidez, em que ele... Sim, Pronto. Se for esse, está sim. Está no portal, se for esse. Sim, é esse. É esse. É o voto relator dele. Vocês já têm... Aqui. Pode falar. Não é que eu confundi, porque o relator é o Marco Aurélio, mas o voto é do Luiz Roberto, exato. Mas tá anotado no portal. Tá sim, o Marco Aurélio ele queria apenas julgar o HC sem adentrar na questão, que não era precisa, não era necessário, mas o Luiz Roberto Barroso quis ir além. Pessoal, depois dessa análise do pensamento do Theodor Fieveg, que será as próximas aulas, eu queria voltar para uma análise de caso concreto, para nós estudarmos. Por favor, pensem em algum caso que vocês acham interessante, que nós poderíamos debater, que poderia ter uma aula só sobre isso. Eu gravaria um vídeo explicando o caso também, e nós teríamos uma reunião virtual para discutir o caso. Eu gostaria que se vocês tiverem alguma sugestão, podem me enviar também. Eu pensei especificamente na decisão do Tribunal de Justiça aqui do Ceará a respeito da greve dos policiais militares. Eu achei que seria uma questão interessante que nós poderíamos trabalhar com os temas que nós já estamos trabalhando. Pois é, eu vou ver se eu consigo, se essa decisão está disponibilizada online. Ok, bacana. Acho legal também. Professor, eu trabalho para a próxima semana que o senhor falou do julgado que já está no portal. O senhor vai botar no portal também, especificando direitinho o que o senhor quer?
Pronto, eu posso colocar, depois daqui da aula eu coloco as instruções do trabalho, mas não é nada muito elaborado, não. Vocês podem, inclusive, trazer só para a aula virtual mesmo e falarem a resposta aqui na nossa conversa, não precisa me entregar. Se for para entregar, é porque eu aviso, mas eu acho que não vai precisar. Professor, desculpa, eu me perdi um pouco aí nessa parte. No caso, a gente que já fez esse trabalho em sala de aula sobre o julgado, como é que fica essa questão? Não, isso é outra atividade, né? Eu só estou utilizando o mesmo julgado porque... Para identificar os argumentos do teste. Eu estou usando o mesmo julgado, mas para outra atividade, né? Que seria... Porque eu não queria passar um julgado novo agora, primeiro porque a gente só tem uma semana até a próxima aula, segundo porque eu já quero trazer um outro julgado daqui a 3 aulas. Então, eu não queria acumular muitas decisões diferentes. A gente fica aqui, por enquanto, com essa do Roberto Barroso, analisa essa decisão a partir de outra perspectiva, e depois nós passamos para a decisão do Tribunal de Justiça ou de outra que nós decidimos. Show de bola. Só mais alguma questão que vocês queriam resolver dos questionários? Alguma dúvida sobre os vídeos? Quem assistiu os vídeos? Algum ponto não ficou entendido? Por enquanto, não. Por enquanto. Bora jantar, bora jantar. Tá quase terminando já, rapaz. Então, calma aí. Vocês estão conseguindo ver o horário? Na aula passada eu recebi uma notificação do próprio programa sobre o tempo, mas dessa vez eu não estou vendo. Eu acho que ele só aparece o tempo quando está faltando 10 minutos. Eu tô achando estranho, porque a gente entrou, faz quase uma hora. Apareceu para mim. Foi? Apareceu para mim a reunião, já acabou, uma coisa assim. Aí eu só cliquei OK e continuou. Foi? Eu acho que já deu mesmo os nossos 40 minutos, né? A gente começou, era 10 para as 7 horas. Então, pessoal, para finalizar, alguma outra questão, alguma outra dúvida? No momento, não. Para mim também não. Ok. Então, vamos finalizar por aqui. A gente mantém um contato pelo WhatsApp e pelo portal também. A gente se fala ao longo da semana. Beleza. Ok. Tá joia? Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Até mais, professor. Boa noite. Até mais. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Até mais.